E aí, você aí do outro lado, seja muito bem-vindo ao canal Santi TV. Meus amigos, neste vídeo aqui eu gostaria de conversar com vocês sobre um assunto muito importante. Um assunto que tomou conta das redes sociais aí dos últimos dias. Meus amigos, o X, a rede social do Elon Musk, decidiu sair do Brasil e por conta de uma decisão autoritária. Então, meus amigos, eu vou pedir para vocês ficarem aqui comigo até o final deste vídeo para a gente trocar uma ideia sobre este assunto, beleza? Então, meus amigos, não é novidade para ninguém, não é novidade para ninguém. Vocês já estão sabendo que o X, né, a rede social do Elon Musk saiu do Brasil. Mas calma. Não exatamente saiu do Brasil. Prestem atenção, vocês podem continuar usando normalmente as redes sociais. Você pode usar normalmente a rede social X aí no seu telefone, no seu computador. O que saiu foi a empresa daqui, a empresa instalada aqui no Brasil, que decidiu sair por conta de uma decisão, digamos assim, né, um pouco autoritária de um certo juiz aí, de um certo membro do STF, na base da canetada. E isso, meus amigos, é algo muito preocupante, não só no ponto de vista político, mas também no ponto de vista econômico. E eu vou dizer para vocês aqui neste vídeo o porquê é algo muito preocupante, tanto no ponto de vista econômico quanto no ponto de vista político. Primeiro, vamos do ponto de vista econômico. Meus amigos, vamos no seguinte. O X, que tinha aqui um escritório aqui, que tinha uma empresa aqui, uma instalação aqui no Brasil, né? Que decidiu encerrar as suas atividades aqui no Brasil por conta de uma decisão autoritária de um certo membro do STF. Para pensar no seguinte: quantas e quantas pessoas perderam o emprego? Quantas e quantas pessoas neste momento estão sem emprego ou perderam uma fonte de renda? Isso pode afetar diretamente o setor econômico, isso pode afetar diretamente na economia. Porque assim, meus queridos, algumas pessoas, né, que tinham ali seu emprego, né, no escritório, que tinham seu emprego ali na sede, no prédio, enfim, aonde o X estava instalado, ou até mesmo pessoas que prestavam serviço, né, o famoso serviço terceirizado, seja na questão da limpeza, na questão da entrega, enfim, em outras coisas. Quantas e quantas pessoas foram afetadas economicamente por causa de uma canetada autoritária de um certo juiz que se acha dono do Brasil? E ainda tem gente comemorando, é sério, tem gente comemorando essa atitude, né? Aplaudindo e achando, bem feito Elon Musk, bem feito. Cara, assim, se você não gosta de usar o X, né? Eu não gosto de usar. Eu não gosto de ficar lá e papapá, etc. Se você gosta de usar o X, o problema é seu, liberdade é sua. Ou se você não usa, se você tá ali só pra olhar as notícias e tal, beleza, também é sua. Eu considero o X uma rede social muito tóxica por vários motivos. Tem muita gente ali que comete várias ações, que dá nojo, é repúdio e é muita coisa, né? Mas não é numa canetada autoritária que você também vai resolver as coisas. Tudo bem que tem perfis ali dentro da plataforma, né, que, nossa, quando você para pra ver, tipo assim, cara, tem gente que tá se camuflando pra usar uma plataforma pra jogar e vomitar realmente o ódio que eles têm dentro do coração, porque é complicado. Mas, cara, você tem outros meios de você, sei lá, tentar deter essas pessoas, de tentar analisar, investigar e tudo mais. Não é numa canetada que você vai resolver isso, cara. E o Xandão ficou doido, ele estava exigindo tanta coisa, exigindo cancelamento de conta, exigindo, né, rastreio, exigindo tanta coisa, mas tanta coisa que eu falei para pensar assim, cara, o Xandão tá se sentindo o dono do Brasil, porque não é possível. Então, meus amigos, neste primeiro tópico que eu falei com vocês sobre o ponto de vista econômico, muita gente vai perder o emprego, a verdade é essa, muita gente vai perder o emprego, muita gente, infelizmente, vai perder a sua renda e outras coisas também, cara. Quando, por exemplo, eu até vi um perfil falando sobre isso e é algo muito interessante que eu vou dividir com vocês, né? É bom vocês também se informarem e buscarem outros lugares, outros perfis, explicando tudo detalhadamente. Quando eu ouvi essa informação de uma outra pessoa em outro perfil, eu falei assim, cara, faz total sentido, né? Como ele fala, você tem uma sede, né, no seu país, mas, por exemplo, o X tinha uma sede aqui no Brasil, beleza. Quando você tinha algum problema com a plataforma, você conseguia, né, por mais que demorasse, né, tinha problema, você conseguia resolver seus problemas, ter uma melhor comunicação, tudo na língua, né, na língua local e tudo mais. Agora, com a saída da sede aqui do Brasil, né, com uma sede instalada aqui, com a saída da empresa daqui, isso vai ficar 2 vezes mais difícil, meus amigos. Aí tu imagina.
Aí tu imagina aquele camarada que tipo assim, pô, usa o X para poder vender as suas coisas, né? Paga anúncio, né? Para poder, né, disparar anúncios ali de venda disso, venda daquilo, né? Imagina o cara que tiver problema num anúncio, né? Pô, vou vender, sei lá, vamos fazer um exemplo bobo aqui, um exemplo bobo, né? Eu tenho uma lojinha que vende produtos eletrônicos como, vamos lá, fones de ouvido, por exemplo. Um exemplo muito bobo. E eu uso o X para poder disparar anúncios, né? Disparar anúncios para poder divulgar o meu produto. E se der um ruim, eu já não vou ter a mesma velocidade para resolver o meu problema se eu tivesse, né? Se tivesse a sede aqui ainda no Brasil. Não vou ter a mesma velocidade, não vou ter o mesmo empenho, a mesma qualidade de comunicação em tudo. Até porque como a sede saiu daqui, você já não vai ter mais aquela qualidade, né, de conversa, aquela qualidade para resolver o problema, a velocidade que tinha antes. Ou seja, vai ficar tudo mais difícil, tudo mais difícil. Então a pessoa que utilizava essa rede social, por exemplo, para vender, né, para criar anúncios, etc, cara, vai ficar tudo mais complicado, vai ficar tudo mais difícil, ou seja, vai afetar muita gente economicamente. E ainda tem gente, ai, bem feito para Elon Musk, viva Xandão, blá, blá, blá. Um monte de gente sendo afetada economicamente por causa de uma decisão, ai, eu tenho que falar, não adianta, eu tenho que falar, por conta de uma decisão autoritária. Foi autoritário mesmo. Por conta da decisão autoritária, muita gente, além de perder o emprego, vai perder uma boa renda. Ou seja, e ainda tem gente batendo palma pra esse tipo de coisa. É brincadeira, não é? Aí tu imagina, cara, um empresário lá de fora falando assim, pô, tem o Brasil aí pra investir, tem o Brasil que a gente pode investir ali, né, colocar nosso dinheiro ali, né, instalar nossa empresa ali, colocar um prédio ali, tá, a gente pode investir. Imagina um empresário lá fora falando uma coisa dessa, algo que seria bom pra nossa economia. Aí o cara olha mas peraí, tem um tal de Xandão aí que, pô, numa canetada o cara conseguiu mandar o X, ó, pra escucuio. O cara numa canetada autoritária mandou o X pra escucuio. Mano, se ele fez isso com o X, o que mais ele pode fazer, por exemplo, com a minha empresa? Ah, não vou me instalar no Brasil, não, você é doido, vou pra lá. Então, isso é um problema econômico muito forte. E isso tá junto, atrelado, à segunda coisa que eu quero falar com vocês. O problema político. O problema do ponto de vista político. Porque se você não tem liberdade no país, já era, acabou. Começa o autoritarismo, começa aquela parte onde somente um grupo pode falar. Somente um grupo pode falar. E quando somente um grupo pode falar, se um outro grupo não tem voz, se o outro grupo não pode dar sua opinião, isso se resume em... Você sabe muito bem do que eu tô falando. Aí você olha o empresário lá fora, pô, cara, queria muito me instalar no Brasil, colocar minha empresa lá e tal, e iria melhorar muito a economia no país, né? A economia do país ali no Brasil. Mas tem um tal de um Xandão aí que numa canetada mandou uma galera embora e a empresa lá, o X, fechou, cara. Uma instabilidade econômica, instabilidade jurídica e instabilidade política. Porque assim, cara, parece que na cabeça desses caras, né? Porque o Xandão, ele saiu correndo atrás de vários perfis, né? Vários perfis. Posso não concordar com a opinião desses perfis? Posso não concordar, beleza. Mas se você quiser incriminar uma pessoa, você tem que, além de ter provas, você tem que ter um embasamento. Tem que ter um embasamento. Por exemplo, um exemplo bobo aqui. O Alan dos Santos, por exemplo. Concordo com as coisas que ele fala? Não concordo com as coisas que ele fala. Não concordo com as coisas que ele fez, por exemplo, na época do vírus lá, né? As coisas que ele fez. Não concordo. Mas você querer incriminar uma pessoa por causa da opinião dela, por causa do que ela acha, que ela pensa, não é assim. A gente tem que ir devagar com as coisas, né? A gente tem que analisar o que o outro pensa, o que o outro tá falando. A gente tem que analisar, não é assim. Ah, mas foi provado que ele desviou dinheiro. Aí beleza, é uma coisa. Desviou dinheiro, aí é uma coisa. Ah, mas foi provado que ele desviou dinheiro, que ele usou de dinheiro público, etc e tal. Beleza, tem prova, show de bola, beleza. Mas se a pessoa não tem nada disso, não tem prova, não tem uma condenação, não tem nada, aí você passa para o outro que você está querendo perseguir a pessoa apenas por opinião política. E isso é muito complicado.
E se você não tem liberdade para se expressar, se você não tem liberdade para expressar as suas ideias, preste atenção. Estou falando liberdade para expressar as suas ideias políticas, não estou falando para expressar a ideia de querer agredir o outro, de querer, né, imputar crime com... Não estou falando de libertinagem, estou falando de liberdade. E você ia ali defender, poxa, o que você defende, por exemplo, o que você defende na economia? Ah, eu defendo o Estado menor, eu defendo uma economia mais aberta, um mercado mais aberto. Beleza, é uma opinião, show de bola. Usa os seus argumentos para se defender. Aí quando entra o caso do, o que você defende? Eu defendo que as pessoas vão pro paredão. Aí é algo complicado, né? Vamos saber separar as coisas. Não é sobre isso que eu tô falando. Não é defender a libertinagem. Eu tô falando de defender a liberdade. Existe uma grande diferença entre liberdade e libertinagem. Vamos aprender. Existe uma diferença entre liberdade e libertinagem. Vamos aprender que existe essa diferença. Liberdade é quando você expressa as suas opiniões. A libertinagem é quando você quer expressar as suas opiniões, né, sobrepondo a opinião do outro ou querendo cercear a opinião do outro, a liberdade do outro. Isso é libertinagem. É usar da sua liberdade para acabar com a liberdade do outro. Isso para mim é libertinagem. Então assim, cara, você para pensar, cara, um cara lá de fora que quer instalar a sua empresa aqui no Brasil, né? Quer instalar a sua empresa no Brasil. Olha essa situação, instabilidade econômica, instabilidade jurídica, instabilidade política. O que esse cara vai pensar? Será que ele vai realmente se instalar aqui no Brasil com cabeça de ovo, com uma simples canetada indo lá e tirando uma empresa importante, mundial, importante no mundo, tirando essa empresa aqui do Brasil? Bom, eu acho que depois dessa crise do cachorro do meu vizinho, agora a gente pode voltar aqui pro vídeo. Coitado, eu queria usar da liberdade dele para dar uma opinião. Mas enfim, brincadeiras à parte, voltando aqui pro vídeo. Meus amigos, vamos com o seguinte, prestem muito bem atenção. Como eu falei antes, aprendam a diferenciar liberdade de libertinagem. A liberdade, você não pode usar a sua liberdade para poder passar por cima da liberdade do outro. Você não pode usar da sua liberdade para poder cercear a liberdade do outro, para tirar a liberdade do outro. Senão isso não é liberdade, isso já vira libertinagem. Então a gente tem que ser a favor da liberdade e não da libertinagem, beleza? Agora vamos aqui para uma reflexão um pouco mais profunda. Uma reflexão um pouco mais profunda para a gente finalizar esse vídeo. Presta muito bem atenção. O Xandão foi de bicho pra cima do Elon Musk, né? O Xandão foi de bicho pra cima do Elon Musk, Vamos pra cima, vamos dar canetada. Não vai pagar a indenização não? Então vou mandar prender todo mundo, Xandão foi pra cima de bicho. Mas cara, vocês não acham curioso, assim como eu acho curioso? Vocês não acham curioso que eles vão tudo pra cima dos empresários? Eles vão tudo pra cima da galera que tem empresa e tudo mais. Não tô dizendo que a galera que tem empresa também é santo, tá, galera? Não tô dizendo isso. Tem pessoas que podem ter situações ilícitas por trás. Pode ter sim, não tô dizendo isso. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês aqui. Por que essa galera, quando vai pra cima do empresário, é um leão, mas pra combater a criminalidade, as facções e o crime organizado, essa galera vira um gatinho? Por que será, meus amigos? Por que será? Foram pra cima do Elon Musk de bicho. Mas pra combater o CV, pra combater o PCC, essa galera vira um gatinho. Essa galera de leão que foi pra cima do Elon Musk vira um gatinho. Não, mas que nós temos que respeitar a Constituição. Nós temos que fazer tudo dentro das 4 linhas da Constituição. E bota a togazinha lá, né? Bota a togazinha. Porque a Constituição diz, a lei diz... então quer dizer que pro bandido as leis são assim, a Constituição e tal. Mas quando é pro empresário, uma canetada e ferro na boneca, né? Então quer dizer que é isso, né? E, meus amigos, eu acho muito engraçado, cara. Eu acho muito engraçado. Bandido dentro da cadeia, comandando tudo de lá de dentro. Comanda tudo que está acontecendo aqui fora. Eles comandam tudo que acontece aqui fora lá dentro da cadeia. Lá dentro. E eu fico pasmo pensando assim, cara, como que ninguém ainda discutiu presídios de segurança máxima com bloqueio de celular, com revista assim assado, com bloqueio de internet, bloqueio de celulares, né? Como que ninguém ainda parou para discutir esse negócio, cara?
Me explica uma coisa dessa, me explica, sério, me explica, porque isso não entra na minha cabeça, me explica. Como que um membro do STF não chega ali pros seus colegas ali, né, para debater essa situação? Ah, não é da nossa competência? Vamos levar isso para quem é, para competência de quem é, sei lá, para a Câmara dos Deputados, dos senadores, enfim. Vamos levar essa ideia para mais adiante. Vamos levar essa ideia para quem é competente para fazer isso, se é a Câmara dos Deputados, se é dos senadores. Por que ninguém nunca parou para falar sobre isso, cara? Por quê? Por quê? Quando é para ir para cima do empresário, eles vão que nem um leão. Vão para cima com tudo. Até na canetada se preciso for. Mas para combater o PCC, para combater crime organizado, para combater o tráfico, você não vê esse mesmo empenho. Você não vê esse mesmo ímpeto para combater a criminalidade aqui do Brasil, não é mesmo? Aí o empresário, quando vem para cá pro Brasil, é tratado como criminoso. Enquanto o criminoso aqui no Brasil tem várias regalias e comanda o crime lá de dentro da cadeia. Aqui ó, com sombra e água fresca, com ar-condicionado e celular na mão. É por essas e outras, meus amigos, que aqui no Brasil o crime ainda compensa. Mas e aí, qual é a sua opinião? Deixa a sua opinião aqui nos comentários para eu saber qual é a sua opinião. Só não se esqueça, com respeito, beleza? Mas e você, é novo por aqui? Tá chegando agora aqui no canal? Então já se inscreve no canal e não se esquece de deixar o seu like e também de ativar o sininho para as novas notificações do canal, para quando tiver um vídeo novo, você já ser avisado que tem conteúdo novo aqui no canal Santi TV. Para você que tá até agora aqui comigo, muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por mais uma vez você estar aqui, e para você que tá chegando agora aqui no canal, seja muito bem-vindo ao canal e até o próximo vídeo. Até mais!